Olá, boa noite, de Mulher para Mulher na Bíblia, glória a Deus, eu sou Rita Lima, estou aqui na noite de hoje juntinho com você para dar glórias e graças por essa misericórdia desse canal de estudo que o Senhor nos proporciona, que é de Mulher para Mulher na Bíblia. Quero agradecer pela tua companhia e pedir a Deus que esteja contigo nesse estudo, falando ao teu entendimento, que Deus abra a sua mente agora, ok? É sempre isso que a gente conversa, né? Eu peço às meninas do grupo, né, que existe um grupo no WhatsApp chamado De Mulher para Mulher na Bíblia. Se você deseja fazer parte desse grupo, deixe seu comentário no vídeo, tá bem? Peça aí para você ser contactado, que aí a gente conversa com você, coloca você nesse grupo de WhatsApp tão abençoado. Pode ficar descansado, claro, não tem aquele mundo de mensagem, disso, daquilo, não é não. A gente é lá, está reunido para estudar, a gente fala da mulher da Bíblia daquela semana. E essa semana nós vamos estudar sobre Tamar. Gênesis 38, Deus escreve certo e endireita as linhas que nós entortamos. Eita misericórdia! Porque tem um ditado, né, ditado popular, que diz Deus escreve certo por linhas tortas. E aí eu discordo absolutamente, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus conserta as nossas veredas. A Bíblia nos ensina a andar no caminho correto. Né? Isso é muito importante. E aí eu coloquei para nós aqui justamente um dos versículos que justifica essa fala, né? Provérbios 3:6, que diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Oh, que coisa maravilhosa! Nem preciso traduzir esse versículo, não é verdade? Já deu logo para a gente perceber do que se trata. Né? O versículo ele fala exatamente ao contrário do que o provérbio popular diz, né? Ele fala exatamente o contrário. Ele fala que quem endireita os nossos caminhos é o Senhor, à medida em que a gente reconhece a soberania dele na nossa vida. Amém? Vamos lá buscar Tamar? Muito bem. Mas para buscar Tamar, queridos, a gente precisa primeiro chegar a fazer um entendimento do contexto onde essa mulher é colocada por Deus. Todas as vezes, né, que a gente está na nossa aula, no nosso estudo, a gente sempre pede licença a você, né? Eu peço licença a você sempre para explicar o contexto, porque a Bíblia ela tem muito isso, né? As pessoas, às vezes, tiram o versículo do contexto, ali montam uma doutrina, montam um entendimento contrário à palavra do Senhor, que não tem nada a ver. Então, o que a gente faz? Eu gosto muito, né, inclusive, do tipo de pregação expositiva, porque ela contextualiza o texto. Né? Por isso, tem uma frasezinha que anda no meio teológico, que eu vou falar para vocês agora, que é bem isso mesmo. O texto fora do contexto é pretexto para heresia, e é verdade. Okay? Então, como a gente aqui não trabalha com heresia, trabalhamos com contexto bíblico, aqui você já sabe que aqui com a gente, no De Mulher para Mulher da Bíblia, você vai ter sempre a área da arqueologia bíblica, da geografia bíblica, né, o panorama do Antigo Testamento, que é o que nós estamos estudando por enquanto. Né, você vai ter sempre vários tipos de Bíblias que eu uso aqui, várias versões de tradução. Hoje, por exemplo, eu estou com a Bíblia King James, está aqui para você ver, né? É a versão atualizada, mas ela é de 1611, né? Ela tem aproximadamente aí 400 anos, né? Aliás, mais um pouco, né? 1611 tem mais de 400 anos. Enfim, estou também aqui com a nossa querida, já companheira conhecida, que é a Bíblia Arqueológica. Está vendo aqui? Está dando para ver? A Bíblia Arqueológica é da editora Vida, e a tradução dela é a NVI, Nova Versão Internacional, que eu gosto muito, e os comentários são de um querido professor, eu faço aulas com ele pela Teológica, lá de São Paulo, que é
nosso querido pastor Luiz Saião, né? E aí eu estou hoje também nos auxiliando aqui a Bíblia Palavra-Chave. Gente, essa Bíblia ela é fantástica. Isso aqui foi uma sugestão na época do meu professor de homilética, o professor de exegese, chamado Ellison. O professor Ellison, ele sempre sugeriu muitos textos, muitos livros, e também fez essa sugestão de Bíblia, que eu gosto muito, porque ela tem palavras-chave que são traduzidas tanto do hebraico quanto do grego. E eu estou aqui com um presente dado para o meu querido Luiz Saião, que é a Bíblia do Antigo Testamento poliglota. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é o texto do Antigo Testamento, que é uma dedicatória dele para mim aqui. Ele é uma pessoa fantástica. Ele tem o texto antigo do Antigo Testamento em 4 línguas. Em português, na versão ARC, ele tem a NVI em inglês, ele tem a Septuaginta em grego e ele tem a Bíblia BHS, que é o texto hebraico na íntegra. Então, assim, uma coisa fantástica. Na hora da gente fazer esses estudos que a gente faz aqui, isso aqui não tem coisa melhor, né? Porque não tem para onde você fugir. Você tem que falar o que está no texto bíblico, e não o que o pregador ou o que o conferencista ou o palestrante já colocou lá para falar. Além disso, eu uso sempre os comentários bíblicos também, eu gosto muito. Uso também o dicionário bíblico do Wycliffe, muito bom, né? Tem pessoas que falam Wycliffe, mas como eu não tenho compromisso com o idioma, né? Eu sou brasileira, eu falo às vezes Wycliffe, outras vezes Wycliffe. Exatamente. Segundo Glorinha, português. Então, meus queridos, a gente está sempre buscando a melhor contextualização para não causar problema e não falar besteira, tá bom? Vamos lá. Por que a gente tem que entender, para chegar em Tamar, a gente tem que entender Jacó e Esaú? Vocês já vão ver. Uma disputa que envolveu mentira, engano, disputas entre os gêmeos, desde o ventre da Rebeca, sua mãe, entre Esaú e Jacó. Quando vocês começarem a ler, quando a gente começa a ler Gênesis 25, 19 em diante, aí a gente vai perceber justamente essa briga começa na barriga da Rebeca. Mas Deus revela a Rebeca porque ela fica desesperada, ela não sabe o que está acontecendo. Aquela mexeção na barriga dela, ela não entende. E aí Deus faz uma revelação para ela, né? Não é colocado na Bíblia se foi sonho, se foi cara a cara que Deus falou, enviou um anjo, enfim. Mas o que diz e o que é importante para nós é que ela ficou sabendo que o mais novo suplantaria o mais velho e que ele seria o líder. Isso gerou um problema muito sério. Em Gênesis 33, vem a reconciliação entre eles. Mas o problema que isso gera entre os dois, e o fato da Rebeca saber que Jacó é o escolhido, que o Jacó é o mais novo, fez com que ela tivesse o Jacó como preferido. E aí o seu esposo Isaac preferiu Esaú. Isso foi um problema. Isso gerou um choque entre os dois, porque um gostava de uma coisa, o outro era mais mimadinho pela mãe, o outro era mais solto e tal, mas isso gerou problema. E eles só vão se reconciliar a partir de Gênesis 33, porque foi gerado entre eles um espírito de mentira, de maldade, né, de enganação, para roubar a progenitura, o direito à herança, o direito à bênção. Foi um problema muito sério. Gênesis 33, a reconciliação entre eles vem, proporcionada por Deus, e eles, com muito sofrimento, muita angústia, eles selam a paz. Jacó, o escolhido de Deus, como patriarca, né? Aquele que queria tomar posse da promessa de Deus feita a seu avô Abraão e a seu pai Isaac. Uma nação, uma descendência que seria o povo do grande Deus. Porém, faltou a Jacó o cuidado do seu avô, o cuidado do seu pai, e não realizar casamentos dentre as nações pagãs, devido à grande violência e à maldade desses povos cananitas, que era nessa região, né, só para lembrar, a gente que
a gente que já estudou, né, que já fez os estudos anteriores, sabe que eles se deslocaram para esse lugar a partir de Abraão, que foi viver nesse lugar. Só que nesse lugar já tinha esses povos. E aliás, muitos não, todos os povos daquela região, os cananitas, os cananeus, que é a mesma coisa, a mesma designação, esses povos eram pagãos, de uma violência absurda. As mulheres não eram criadas para ser esposas, não eram criadas para ter trabalhos domésticos, elas também eram mulheres muito violentas. Então, quer dizer, as situações que se geraram por causa disso aí era muito problema, e houve o cuidado de Abraão, de Isaac, para não casar os seus filhos nesse lugar. Né? A preocupação sempre de ir lá na família, lá em Padã Arã, e procurar na parentela alguém, uma mulher para casar com os filhos, né, os homens, para fazer esse casamento arranjado, para não misturar as coisas, porque esse pessoal não acreditava no Deus único. Eles faziam sacrifícios, né? A gente vai até ver uma situação que era muito comum dos povos pagãos, né? Então, eles deveriam manter-se fiel à orientação familiar, e Jacó não fez isso com os filhos. Né? Jacó não fez isso. Então, através de Jacó, uma descendência cheia de disputas, de invejas entre eles, geradas pela disputa entre as duas esposas. Nós estudamos sobre Lia na semana passada, né? Ela foi resgatada por Deus, foi tirada daquela inveja, daquele sofrimento com a irmã Raquel, mas os filhos cresceram naquele choque ali, né? Gerou um problema, né? Então, sempre Lia e Raquel dando aos filhos, né, gerar dessas disputas entre as esposas, para dar filhos para Jacó e obter dele a atenção e o carinho. Muito bem, eu coloquei aqui essa imagem para a gente lembrar mais ou menos, e você que nunca viu, ver mais ou menos como fica, né? Que a parte visual é importante para a gente guardar na memória, né? Para a gente entender aí a família de Jacó. Então, essa imagem ela representa os filhos de Jacó. Por que a gente tem sempre que lembrar disso aqui? Porque o povo de Israel, da onde veio Jesus Cristo, ele nasceu dessas mulheres, né? Jacó ele também não seguiu o exemplo de seu pai, ele não teve um casamento monogâmico, né? Expliquei isso a vocês na aula retrasada, que a gente falou sobre Rebeca, né? A gente falou sobre Rebeca, então a gente foi falado, explicado aqui, eu falei sobre isso, a respeito que foi o único casamento monogâmico entre os patriarcas de Israel. Né? E a gente estudar os patriarcas é muito importante, gente, porque tudo aquilo que Deus prometeu a eles, né, desde a época da Eva e do Adão, é justamente o cumprimento dessa promessa na vinda de Jesus Cristo, né? No fato da encarnação dele como filho de Maria, né? Criado por José. Então, tudo isso aí era Deus preparando o que ele faria na chegada de Jesus ao mundo. E desses filhos todos aqui, 2 foram separados para ser líder, tá? O Rubem ele perdeu a liderança, a gente vai ver lá direitinho. Eu separei o livro de Crônicas, né? 1 Crônicas 5:1 fala sobre isso, né? Quando o Rubem ele perdeu a primogenitura, né? Ele perdeu o direito à herança porque ele traiu o pai dele. Ele teve digamos assim, uma relação com a Bila, que era a serva de Raquel, e ela era uma das concubinas do Jacó. Então, digamos que Rubem foi excomungado, né? Simeão e Levi, eles aprontaram todas na questão da circuncisão, né? Quando a Diná foi estuprada, né? Pelo Siquém, que era o camarada que se apaixonou por ela. E aí eles armaram uma situação com o povo, né, na família de Siquém, e, digamos assim,
circuncidou todo mundo, mas eles aproveitaram lá para se vingar. Então, eles também perderam essa parte. Oi, filho. Né? Pois é, exatamente. Pois é, romântico, né? Muito romântico. Então, assim, aí eles perderam essa parte. E aí Deus escolheu Judá, o quarto filho, para dar essa unção da liderança para ele. E o outro que foi ungido por Deus, aquele que Deus dava os sonhos para ele de liderança, que era o José, filho da Raquel com Jacó. Então, nós temos aqui mostrando, né, mas também Levi depois ele cai em si, né, das situações, ele é perdoado, tanto que a parte sacerdotal vem toda de Levi, né, uma tribo excepcional, né, a tribo de onde veio Arão, o Arão, né, quer dizer, de onde veio Arão, que foi justamente o primeiro sacerdote de Israel. Da tribo de Benjamim veio Paulo, né? Muitas pessoas maravilhosas vieram das tribos que se firmaram a partir dos filhos de Jacó. Muito bem, o capítulo 37 e o 38. Existe sempre um problema, né? A gente vem lendo a Bíblia, capítulo 36, 37, né? Falando do José, aquela situação toda que os irmãos fazem com ele, papapá, de repente é colocado o capítulo 38 ali por Moisés, e a gente olha, mas será que Moisés estava bêbado na hora, tomou um vinho a mais, na hora de escrever, ele perdeu a unção do Espírito Santo, o que aconteceu? Porque ele bota uma história sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver com a história de José, e depois volta José lá no capítulo 39. A gente está sempre contextualizando para a gente poder entender que o Antigo Testamento ele é um cumprimento do Novo. E o Antigo Testamento existe uma linha, né, que costura tudo isso. Né? Não são textos que foram jogados ali do nada. Então, a gente vem sabendo nas questões de inveja que sempre permearam essas famílias, né, coisas assim, sabe aquele negócio, existe uma corrente de ódio, e aí se um quebrar, quebrou? Oh, que beleza! É isso que Deus nos ensina na Bíblia, né? Você vem um aprendendo com o outro ali, aprendendo com os antepassados, faz isso, mata. A gente está cansado de ver aí como é que é, né? Uma família que mata o outro, lá no Nordeste tem muito isso. Uma família que mata o outro de vingança, aqui no Rio de Janeiro mesmo, a gente já vê bastante coisa nesse nível aí, né? Que um filho que foi morto por outro mata aquele que matou, não sei o quê. Enfim, essas questões demoníacas, pecaminosas, isso os antepassados têm que tomar muito cuidado na hora de criar filho, porque a fala tem que ser condizente com a atitude. E é o que mais a gente aprende no contexto do Antigo Testamento, né? A fala tem que andar ali junto com a criação dos filhos. Por questões de inveja e de ciúme, os 12 irmãos disputam entre si a liderança do grupo, que seria, mesmo sem eles saberem, dessa forma, o povo de Israel. Né? Para quem lembra, Jacó, quando disputa lá, querendo a bênção dele, quando o anjo do Senhor toca nele no Val de Jaboque, né? Quando ele está lá naquela briga, naquela coisa, querendo Deus para ajudar ele, porque ele estava morrendo de medo de se encontrar com Esaú, porque ele achou que ele ia ser morto, né? Que ele estava jurado de morte por Esaú. E aí, naquele momento ali, daquele encontro de Jacó com o Senhor, de arrependimento, busca de bênção, ele entende que ele tem que pedir perdão, ele entende que ele tem que correr atrás, existe uma marca que ficou nele. O Senhor troca o nome dele, passa de usurpador, o enganador, para aquele que ouviu a Deus, né? O Israel. Então, esse nome, inclusive, virou o nome da nação. Né? O que a história de Tamar e de Judá está fazendo no meio da história de José? Nós já vamos descobrir agora. Por sugestão do Judá, os irmãos eles vendem José, porque os irmãos, né, o Simeão, o Levi, a galera ali, não, vamos matar, o Rubem interveio, não, matar não, vamos só jogar ele no poço ali e tudo mais, matar não deixa de jeito nenhum. Aí Judá
para ajudar, né? Parece uma coisa meio estranha falar assim, mas, enfim, o Judá ele sugere que os irmãos vendessem José, porque ele vê uma caravana de midianitas e de ismaelitas, sim, sim, filhos de Ismael, e os midianitas, filhos lá do Abraão com a Quetura, que foi a outra concubina de Abraão, né? Aquela que Abraão teve depois da morte de Sara. Ele ainda tinha questões, né, ainda queria esposa, aí ele tomou Quetura como esposa, e uma das nações, um dos povos que saiu também de Abraão foi o povo midianita, né, de um filho chamado Midian. Então, muito bem. Havia uma caravana comercial passando naquele local ali, de midianitas e ismaelitas, e o Judá viu, falou, opa, já sei, vamos faturar uma grana, vamos vender o José para essa caravana e evita ele ser morto. Então, José ele é retirado do pai e da família pelos irmãos. Ao retornarem à casa paterna, eu gostaria que vocês grifassem isso na Bíblia, tá? Os filhos deram a Jacó a capa, que foi de presente para o José, dada pelo pai. Tem até uma versão da Bíblia que eu acho fantástica, fala a respeito dessa túnica. Tem um nome específico nessa túnica e é uma coisa muito linda, gente. É muito lindo. Eu estou aqui na Bíblia NVI, tá? É muito legal, né, filha? Você gostou? Que legal, que legal. E essa túnica, ela foi dada de presente. Ela foi dada de presente, vocês vão ver isso no versículo. Eu tinha separado já tudo que saiu do lugar. Muito bem. Ali no versículo, a partir do 29, vocês vão ver a mentira deles, né? Eles pegam a túnica que o pai tinha dado de presente para o José, uma túnica muito linda, colorida, linda, maravilhosa, e eles vão dar essa túnica devolvida para o pai, para o Jacó, suja de sangue. Eles matam um bode, algumas versões falam bode, outras falam cabrito, eles matam e passam o sangue na túnica, né, enganando o pai. Né, e os irmãos assistem o pai chorar a morte do filho de Raquel, o José. E é engraçado que eles chegam lá e eles não falam assim, meu pai, olha aqui, houve um animal selvagem que trucidou o nosso irmão. Eles falam o teu filho. Né? Você vê o tamanho da inveja, era tão grande que eles não consideravam José nem como filho, né? Nem sabiam o que ele ia fazer de maravilhoso para eles lá na frente. Muito bem. Então, Judá, depois que eles fazem isso, o que Judá faz? Ele se retira da família e vai para a região dos pagãos, em Adulã, ou Adulão. É a mesma coisa, tá, gente? Várias versões falam Adulão, outras Adulã, que é a mesma coisa. Muito bem. Presta bem atenção nisso. José ele foi retirado do convívio do pai e da família. Guarda isso. Isso é muito importante. Isso é contexto para Tamar, tá bem? Judá, ele retira-se do convívio do pai e da família. Ele vai por vontade própria. Ele não é levado por nada. Ele quis se separar. Ele quis sair. Porque depois dessas atrocidades todas que eles já tinham feito, né, a questão da morte do povo todo de Siquém, né, essa atrocidade com o próprio irmão, Judá estava separado do Senhor. Né, ele já não cria. Com certeza, o Espírito Santo ele estava ali aborrecido, chateado, triste, entristecido. Como fica com a gente quando a gente apronta alguma, né? Da mesma maneira. José permaneceu abençoado por Deus apesar das provações. Judá afastou-se da presença de Deus e ele fazia o que desagradava a ele. Judá, em meio aos pagãos, age como um deles. Gente, isso é muito importante. E aí nós já estamos no capítulo 38 de Gênesis. A gente já está no capítulo que a gente começa a ser armado, né? Moisés começa a descrever. Então, a gente veio do 37 entendendo por que Judá saiu dali, né?
o contexto da saída dele da família, da separação dele da família, e aí entende o que ele foi fazer no meio dos pagãos, né? Agora nós já estamos no nosso querido e abençoado. Está dando para você ver, filhinho? Ficou legal, né? Muito bom, ficou bom. Muito bem. Se você professa a fé em Jesus Cristo, aí aquelas questões que eu sempre gosto de colocar aqui, porque você se lembre que tudo tem a ver com Jesus e tudo tem a ver com a gente, né? Nós somos o objeto da salvação de Jesus, né? Nós somos o objeto da salvação do Senhor Deus. Ao longo da história, o povo, a raça humana, ela é o objeto da salvação, né? Não podemos esquecer da nossa querida, abençoada e amada mulher virtuosa Eva. Gênesis 3:15. Lembra? Porque o Senhor promete, quando ele está dando a desgraça para a cobra, lá para a serpente, que é o diabo, que a gente só vai saber que é o diabo lá em Apocalipse 12:9, aí que a gente vai se ligar, porque o Antigo Testamento não fala em demônio, né? Não fala no diabo e Satanás, só a partir do Novo Testamento que ele começa a aparecer sendo escrito, falando sobre ele, né? Por isso que tem muitas questões do pessoal teológicas, né, que fala que o diabo foi inserido no Novo Testamento por um pessoal da época medieval que queria fazer medo no povo, não sei o que, não é nada disso, gente. Não é nada disso, isso é tudo asneira. Tá? É aquele negócio que eu falei no começo aqui. São pessoas que pegam um versículo fora de contexto, criam uma doutrina e vai enganar o povo. Então, a maneira para a maneira para você não ser enganado é fazer aquela bênção que Lutero deu para nós, que é se libertar e ler a palavra, tá? Que a verdade ela liberta. Quando Lutero lê isso na palavra, a Bíblia abriu a mente dele. O justo viverá pela fé. Ele abriu a mente, entendeu que tudo que ele estava fazendo ali estava tudo errado. Então, a gente tem que saber que nós temos a Bíblia para nos libertar, e ela só liberta quando a gente lê. E te falo mais, leia em voz alta, leia sempre em voz alta. A sua mente, a sua alma precisa ouvir a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos aquelas pequenas questões que eu sempre gosto de colocar aqui, contextualizando para o nosso tempo de agora, né? O que Deus está falando com a gente nesse texto? Se você professa a fé em Jesus Cristo, como tem sido o seu comportamento social? Sabe que foi colocado neste lugar onde você está para fazer as coisas diferente? Para fazer diferente? E se você não é de Cristo, que você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você entende, você consegue entender a importância do seu comportamento no contexto onde você vive? Que você chama para você coisas boas e coisas ruins à sua volta à medida do seu comportamento, da sua fala, do que você escuta de música, do que você vê na televisão, do que você vê nos filmes, nos seriados, né? Tem pessoas que maratonam, por exemplo, 5, 6 horas de filme. Eu mesmo já fiz isso aqui com as minhas filhas, mas a gente também maratona bastante tempo, horas na Bíblia, né, minha filha? A gente maratona a Bíblia também. Tá? A gente faz devocional aqui, maratonando capítulos, dividindo, a gente divide entre nós, a gente louva o Senhor, a gente ora, porque tem coisas boas no mundo, mas nem tudo nos convém. Nem tudo que é lícito, que a gente pode fazer, convém à nossa alma. Então, a nossa alma, a gente tem que se preocupar com o que nós estamos alimentando a nossa alma, independente de você ter recebido Jesus como Salvador ou não. A questão ética, com você mesmo, ela é muito importante. Gênesis 38:1 explica como vivia o quarto filho do patriarca Jacó, Judá, morando em uma casa de um homem chamado Ira, de Adulã, nós já falamos aqui. Adulã é essa região dentro do território cananeu, né? Que se torna seu amigo. Olha que coisa horrível. O cara ele vai para a casa desse Ira, se torna amigo dele e agora vê, você tem feito aliança com quem, gente?
Vocês são amigos de quem? Toma cuidado com isso, tá? Amizade é um troço muito sério. A gente, quando se aliança em amizade, em amor com uma pessoa, a gente tem que passar uma peneira, porque essa amizade vai passar por provas. E a gente só entende que existe um amor verdadeiro vindo de Deus quando essa amizade já passou na peneira, já passou por prova. E aí a gente entende que aquela amizade verdadeira, quando está contigo em todas as horas, quando você está com essa pessoa em todas as horas, quer seja perto, quer seja distante, existe um respeito, existe uma amizade. E aí, quando você professa uma coisa e a pessoa professa outra coisa, é muito complicado. É muito complicado você ter uma amizade assim. Porque, normalmente, quando você é cristão, você vai ser arrastado para aquilo que não presta, gente. Isso é um perigo. Você que é mocinha, que é adolescente, que é jovem, você que é uma mulher adulta solteira, você que é uma mulher adulta casada, você que é uma senhora igual a mim. Olha, tem que tomar muito cuidado, gente. Sabe, o comportamento e as amizades, o círculo de amizades que você anda é muito perigoso. Você tem que tomar cuidado, porque, olha, Salmo 1 diz isso assim, escancarado para nós. Bem-aventurado é aquele que não aceita conselho de ímpio e nem se assenta na roda de escarnecedor. Sentou na roda de gente complicada, vai começar a ouvir coisas complicadas. Você vai se encher de quê? De porcaria? Quando você abrir a boca, só vai sair bicho. A gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que quando a gente abre a boca, não pode jorrar 2 tipos de fonte da nossa boca. Isso é muito perigoso, principalmente quando a gente está amargurado, está triste, está aborrecido. Morando, então, na casa de Ira, lá de Adulã, ele se torna amigo desse homem e casa-se com a filha de um cananeu de nome Suar. Esse homem dá a ele a primeira filha de um patriarca. Como é que pode um negócio desse? O camarada casa com a filha de alguém que não comunga da mesma fé, da mesma doutrina, do mesmo comportamento. Isso é um problema, gente. Isso é julgo desigual, nós já falamos sobre isso aqui. Paulo, ele pegou isso lá de Abraão. Quando Abraão começa a preocupar quem é que vai casar com Isaac, Paulo se preocupa, como ele tinha o conhecimento do Antigo Testamento, ele se preocupa sempre, quando ele vai falar de julgo desigual, com a mesma coisa que Abraão se preocupou. Opa, peraí, essa família aqui não crê no Deus único, o Deus criador que eu creio. Vai ser problema, vai ser pedra de tropeço para o meu filho. E o Judá, sabendo disso, ele não tomou cuidado, porque o próprio Jacó não tomou cuidado com isso. Ele não ensinou isso aos filhos. Gerou um problema na mente desse homem. Ele teve 3 filhos. O primogênito chamava-se significa sem descendentes. Quando a gente vai para essa Bíblia aqui, que eu mostrei a vocês, que é a Bíblia poliglota, no texto hebraico, a gente vai procurar. E aí, quando você não acha no hebraico, porque não se sabe muito bem a datação, né, de quando começou a língua hebraica, porque antes era tudo oral, a parte escrita só veio muitos séculos depois. Nessa época, as línguas do lugar, as línguas sumérias, as línguas dos cananeus, essas línguas, elas geraram, essas línguas antigas, né, o próprio grego antigo, latino antigo, geraram muitos nomes que, inclusive, foram traduzidos, né, na hora de fazer as versões bíblicas, foram colocados ali. Então, quando a gente vai para as línguas antigas, o nome significa sem descendentes. O nome Onã significa homem forte, e Selá significa elevar, colocar ao alto, levantar. Falta Judá o temor do Senhor ao se misturar com os povos cananeus. Coloquei aqui um mapinha da geografia bíblica para a gente entender mais ou menos em que região a gente está. Aqui para cima, que eu vou colocar até aqui, ó, nesse quadradinho menor, perto do vermelhinho, aqui é a região
de Jerusalém é aquela região aonde estava a família de Judá, né? Naquela parte ali. E aí, para onde esse homem vai? Ele vai para cá, para Adulã. E depois daqui, ele sai e vai para Quizib ou Aquzib, que é a mesma coisa, são dois nomes da mesma região. Tanto que depois, na divisão de terras, quando vai passar, aí já é Moisés, Josué, essa parte aqui virou a região do Judá. Tá? Essa parte aí, ela virou a região sob comando da família, da tribo de Judá. Adulão, o homem chamado Ira, era de lá, em Gênesis 38:1. Atualmente é Tel Es Sheikh Madakh. Esses nomes são complicados, né, de falar, mas a gente vai aos pouquinhos. Uma cidade a sudoeste de Jerusalém, e Laquis também é o mesmo nome, né, atual. Quizib ou Aquzib, Judá estava nessa cidade quando sua esposa deu à luz a seu filho Selá, que foi o último filho, o terceiro. E uma cidade ao norte de Adulão. Coloquei de propósito aqui para você saber que Adulão e Adulã é a mesma coisa. Identificado como Vale de Ain Quesber, no Vale de Elá. Olha, esse vale, gente, a geografia bíblica achou coisas fantásticas nesse lugar. Um dia eu quero mostrar aqui umas fotos que eu tenho de um conhecido nosso que foi, uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Mas, enfim. E a outra cidade é Timnar. Né? Essa cidade aqui é onde o Judá vai para lá e ele vai encontrar com a Tamar a caminho desse lugar, onde ele ia tosquear as ovelhas dele. Ele saía de Aquzib e ia para Timnar para poder tosquear as ovelhas. Vamos lá. E Judá toma para seu primogênito uma mulher de nome Tamar. Ela é cananeia, viu, gente? Ela não era da fé de Judá, não. Versículo 6. Não se sabe de qual região ela era natural, mas supõe-se que seria das proximidades de Timnar, porque para ela ficou mais fácil ir justamente para esse lugar. Tá? Então, supõe-se que, né, eu não encontrei nada que dissesse realmente que ela era dali, daquele lugar, mas com certeza cananeia. E aí eu tenho que abrir um parênteses, gente, tem pessoa que fala tanta besteira. Aí um camarada escreveu na internet, por isso toma muito cuidado com isso, tá? Que a Tamar ela era judia. Aí como a Tamar podia ser judia se ela não conheceu Judá, gente? Como é que ela ia ser judia antes de conhecer Judá, meu Deus do céu? Se a pessoa só é judeu porque é da tribo de Judá. Umas coisas esquisitas, né? Né, minha filha? As pessoas muito estranhas aí botam um negócio na internet. O pior é que tem gente que vai atrás dessas coisas, só fala asneira. Enfim, Tamar é um nome, significa palmeira, e eu não botei o L, me perdoa, gente, eu vou corrigir isso aí, tá? Palmeira ou palma. É uma mulher de espírito forte, obstinado, justa, resiliente, ou mulher resiliente, essa mulher, e capaz. Né? O espírito dela muito forte. Ela foi uma mulher fortalecida por Deus, mesmo sem ter entendido nada que era o Senhor, ela com certeza foi fortalecida por ele. Aconteceram coisas terríveis com ela. Né? Judá tomou ela para ser esposa do seu primeiro filho, mas a conduta perversa do não agradou o Senhor. E no versículo 6 diz que o Senhor matou a Olha que coisa impressionante. O Senhor matou a O versículo 6 diz isso. Então, eu quero que você sempre tome muito cuidado na hora de ler, porque ali não diz o que o fez. Simplesmente diz que a conduta perversa, lembra do que a gente falou? Os povos pagãos da região dos cananeus, dos cananitas, era gente muito cruel, faziam atrocidades, entendeu? Atrocidades que eu digo, se você acha que
um meliante, um bandido, por exemplo, que pega alguém e vai tacar ele dentro de um pneu e taca fogo, você acha que isso aí é atrocidade? Perto das coisas que os cananeus faziam, que a história conta, é fichinha, tá? É coisa bem simples. E aí a Tamar estava nesse contexto. E aí Deus, cuidando de Tamar e do que seria a partir dela, ele matou Er. Então Judá vai e aplica a lei do levirato. Eu já falei sobre essa lei aqui quando a gente conversou mais para trás em outros estudos. Já até mostrei, expliquei para vocês a respeito dos sumérios, né? O pessoal lá da Mesopotâmia, né? O pessoal mesmo dali desse lugar dos cananeus, a parte do Código de Hammurabi, né? Esse pessoal, eles, mesmo sendo perversos, sendo problemáticos, eles tinham que ter uma maneira social de conviver. Então, o que eles faziam? Eles criavam códigos de convivência, né? Existe o código de Nuzi, código de Mari, do pessoal lá da Síria, o pessoal do Iraque, né? Que era da antiga da Mesopotâmia, e também o pessoal cananita, posteriormente o pessoal do Código de Hammurabi, que foi um rei também dessa área. E a lei do talião, né, vocês já ouviram falar, e é o Código de Hammurabi, né, olho por olho, dente por dente. E o levirato, ele também está, se não me engano, em Deuteronômio 25, acredito eu. Eu não me lembro de ter separado especificamente esse texto, não, mas eu acredito que seja Deuteronômio 25, sim. O que eu fiz? Eu separei para vocês logo aqui uma imagem que fala sobre o levirato. Tirei uma foto da minha Bíblia arqueológica, da NVI, tirei uma foto do que fala sobre o casamento, sobre o levirato. Uma das coisas é que o filho, né, o irmão do falecido, ele tinha que assumir a esposa do irmão falecido. Assumir para dar a esse irmão falecido a descendência, para essa esposa não ficar socialmente deixada de lado, que era isso que ia acontecer, ela ia ficar sem sustento, então esse marido tinha que assumir essa mulher como se fosse o irmão. Os filhos seriam creditados na herança do irmão, que era o irmão mais velho, seria o primogênito. Então, no caso, o Onã, que entrou no lugar do Er para casar-se com a Tamar, ele não teria herança do filho mais velho, né? Se ele desse filhos a Tamar, né? Se Tamar desse filhos a ele não teria herança. Quem teria herança de primogênito seriam os filhos da Tamar. Então, o camarada não quis. Aí eu escrevi isso para você. E aí, o que ele fazia? Quando ele ia ter relações com a Tamar, porque ele foi obrigado a casar com ela, por causa dessa lei do levirato, o Judá era um patriarca, né? Todos os chefes de família exerciam poder de autoridade. E aí, eu estou olhando aqui o relógio, gente, porque hoje eu não quero me estender, tá? Se não der tempo, se passar muito do horário, eu vou dividir esse estudo em dois, porque ele é muito importante para nós, tá? Muito importante. E esse contexto é importante, vocês entenderem por causa disso tudo aí. Vamos lá, de novo. O Onã ele foi obrigado a casar porque Judá exerceu o poder patriarcal dele. Todo chefe de família ele exercia um poder sobre a família. E a família era obrigada, né? Obrigada por lei social, por ética, por código, a obedecê-lo. E aí o Onã casou com a Tamar, só que o que ele fazia? Quando ele tinha relações com ela, ele jogava o sêmen no chão. Ele tirava o membro dele da Tamar e jogava o sêmen no chão. Ele ejaculava fora, no chão. Inclusive, eu fui pesquisar a respeito disso, a palavra onanismo, que é a masturbação masculina, ou significa também o ato sexual interrompido antes da ejaculação, né? Tem muitos jovens, né? Inclusive dentro de igreja, que praticam esse tipo de coisa, que chama coito interrompido, né? Que é pecado do mesmo jeito, né? Porque está fora da presença do Senhor, está fora da bênção. Gente, na verdade, tudo que se faz escondido é pecado. Que a Bíblia diz que o que é verdade é sempre na luz.
sempre às claras. Então, a primeira providência de quem está em pecado é se esconder. Lembra de Adão e Eva? Pois é. A primeira providência de quem faz as coisas escondido é tudo na surdina. Né? A primeira providência de quem está em pecado, perdão, é fazer as coisas na surdina. Então, assim, surdina, escondido, um surdo, né? Para ninguém saber, para ninguém falar. Então, o Onã também não agradou ao Senhor. Isso desagradou ao Senhor profundamente, porque isso quebra um princípio bíblico que é o princípio da multiplicação. Né? Daí o pecado da masturbação, tá? Sendo que masturbação feminina também é pecado, né? Porque você vai chegar num ponto de autossuficiência que você não vai querer mais o seu parceiro masculino, onde muitas mulheres, por exemplo, acabam confundindo a sexualidade na sua mente, vai achar que pode ter aquele negócio de vibrador e outras coisas, tantas que são usadas para prazer sexual. Deus deu o prazer para o homem e para a mulher, para eles quererem isso um com o outro e para que houvesse entre eles a união carnal, a união entre o homem e entre a mulher. Então, Deus deixou as particularidades todas bonitinhas, todas direitinhas. E o que desagradou o Senhor, que fez com que ele matasse Onã também, foi o fato dele não querer dar o descendente a Tamar. Aí, o que Deus fez? Olha aí. Judá diz que Selá ainda é jovem para o casamento e envia Tamar para a casa do pai dela e promete para ela cumprir o compromisso quando o filho crescesse. Mas Judá, na verdade, no versículo 11, o que ele tinha medo era que esse terceiro filho viesse a morrer na mão de Tamar. Então, na verdade, ele achou que a amaldiçoada era Tamar. Né? Lembra da sociedade patriarcal? Já expliquei isso a vocês. Tá? A sociedade patriarcal tratava a mulher como um objeto. Verdade? Verdade. Pura. Não confunda a sociedade patriarcal com Deus. Deus nunca fez isso. Todas as mulheres que nós estudamos, as matriarcas, inclusive essa última matriarca, que é Tamar, matriarca do povo de Israel, é mostrado para nós claramente o cuidado e o amor de Deus com essas mulheres e com todas as mulheres. Né? Deus fala a respeito de herança, o cuidado dele para que a mulher nunca ficasse desprovida de sustento. Né? Lá em Moisés, lá com Moisés vai acontecer isso também. Então, assim, a gente sempre vê Deus cuidando de todas as coisas. E aí Judá, ele fica viúvo, né? A esposa dele morre, ele passa um tempo e ele se esquece da Tamar e do compromisso que ele assumiu com ela quando Selá crescesse. E aí Selá cresceu. E Tamar não foi tratada com dignidade por Judá. Você tem se esquecido de algum compromisso que assumiu? Já pensou que outros podem depender disso? Gente, isso é muito sério, tá? Quando você empenha a sua palavra numa determinada situação, Deus diz assim, olha, eu não quero que você faça voto comigo, não, mas se você fizer, você tem que cumprir. A Bíblia diz isso. O Senhor, ele é muito cuidadoso. Eu não te exijo voto nenhum, mas se você fizer um voto, você tem que cumprir. Então, quando você empenhar a sua palavra, assumir um compromisso com alguém ou com alguma coisa, você procura levar a termo, meu querido. Porque isso não é só questão de dignidade, não. Isso é questão de bom caráter. Já pensou que tem outras pessoas que dependem desse compromisso que você assumiu e não está cumprindo? É outro problema. Você disse, vou lá levar uma cesta básica para você. Se você não levar, vai ser problema. Vai ser problema. Há uma culpabilização. Ô, palavrinha, né? Eu não gosto de usar a palavra difícil, não, gente, mas essa aí foi necessária. Há uma culpabilização da mulher na atitude de Judá para com Tamar por não querer casá-la com outro filho? A resposta é sim. O versículo 11 nos diz isso.
né? Ele fica com medo de dar o outro filho para Tamar casar, e falou, opa, essa mulher já desgraçou a vida de um filho meu, já teve a desgraça no segundo, agora vai acabar com a vida do terceiro filho. Mal sabia ele que quem desgraçou a vida dos filhos dele foi ele mesmo. Essa atitude ela é diferente do que se vê atualmente, principalmente em casos de violência sexual. Isso é um assunto muito sério, gente. E nós que somos cristãos, e mesmo não cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Hoje, nesse momento que nós estamos aqui conversando sobre as mulheres da Bíblia, conversando aqui de mulher para mulher da Bíblia, há uma mulher agora sofrendo uma violência sexual. São vários casos diários. E isso é um problema, é uma coisa que tem que doer em nós, porque nós somos todos criados à imagem de Deus, né? Aquele que violenta e o que não e a que é violentado. E essa imagem ela foi deturpada, essa imagem de Deus no ser humano, nós já falamos sobre isso a respeito de Adão e Eva, essa imagem foi deturpada pelo pecado. E se você detém a palavra de Deus que liberta alguém e não fala sobre isso, também é uma violência. Você está sendo conivente. Isso é um problema. Conivente é você está compactuando com aquilo ali. Você está vendo acontecer e não faz nada. Ou seja, aquela situação poderia ter um outro desfecho, minha filha, se você pudesse intervir, se você interviesse naquela situação, se você intervisse naquela situação. Então, a violência sexual, ela acontece não só na parte do ato sexual em si, né? A violência sexual ela é um conjunto de coisas. Hoje, até no Estatuto da Mulher, né? Quando fala a respeito de assédio, de abuso, de uma série de coisas na Lei Maria da Penha, esse Estatuto da Mulher foi uma bênção, gente. Porque a violência sexual, todas as vezes que uma mulher ela é invadida na sua privacidade, isso é violência sexual. Então, quer dizer, é um fato para a gente pensar, e eu quis muito levantar isso aqui, porque só Deus sabe como fica a mente de uma pessoa que foi violentado sexualmente, que ele foi abusado sexualmente. Só Jesus pode libertar a mente dessa pessoa. Obstinada em levar a termo o compromisso de Judá com ela, lembra do Levirato? Tamar tem a ideia de se disfarçar para enganar, ajudar e voltar à condição de proteção, pois, do contrário, seu destino como viúva e sem filhos ou noiva esquecida seria de absoluta insegurança, segurança social, sem fonte de sustento, apesar de provisoriamente estar na casa de seu pai. E ela foi para esse caminho, né, o caminho de Elã, eu acho, é isso? Ele estava subindo para tosquiar, né, para cuidar do seu rebanho, e nesse caminho ela se colocou, ela ficou sabendo que ele ia subir para poder tosquiar essas ovelhas, e ela interveio nesse caminho. Aliás, Elã não, Enaim, né, Isso, na entrada de Enaim, que era um lugarejo antes de Tímna, ela sentou-se lá, cobriu o seu rosto, e ele, Judá, a confundiu com uma prostituta cultual. Rita, o que é isso? Lembra do que a gente falou a respeito do povo pagão? Pois é, eles tinham vários deuses, várias entidades, cultuavam tudo, e a maioria dos cultos que eles faziam às entidades espirituais, aos demônios, aquela trecalhada toda do povo pagão, eles usavam o sexo, minhas irmãs. Eles usavam o sexo, comida, bebida. Então, existiam as prostitutas, que eram
colocadas aos homens para eles fazerem um sacrifício para aquela entidade a qual aquela prostituta servia, a qual templo que aquela prostituta servia. Né? Várias são as entidades, né? Até falamos sobre a deusa da lua, né? A Inanna, nós falamos sobre ela lá na época de Terá e Abrão, quando nós falamos de Abraão e Sara lá em Ur, né? Nós falamos sobre esse templo, uma coisa fantástica que, inclusive, foi encontrado o portal, né? O pórtico do templo dela, foi encontrado lá uma coisa azul, com aqueles tais lápis lazuli, né? Que é uma pedra lá daquele lugar, uma coisa fantástica, lindo, 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 mas que para nós não tem valor de culto, né? E para eles tinha. Então, eles faziam sexo com essas prostitutas para estar cultuando aquelas entidades. Aqui foi o que eu disse a vocês. Eu tirei uma foto da minha Bíblia, a Bíblia Arqueológica, NVI, e do que ela tem vários... Gente, é uma Bíblia fantástica. Quando puder, adquira. Tirei uma foto para você entender novamente do que se trata o levirato. Eu já tinha falado em outros estudos, vocês vão ver isso lá, quando a gente estudou sobre Sara, né? Nós estudamos sobre a lei do levirato, e os assírios e os hititas, eles usavam muito isso, né? Esse casamento por levirato, né? Justamente para não deixar a mulher sem segurança social. Levir quer dizer, é um termo latino, né? Que significa marido, por isso levirato. Né? E aquela região ali era a região onde eles viviam, era a região do Código de Hammurabi, tá? Que também tinha esse casamento por levirato. Só para lembrar, né, Ruth, lembra disso? Ruth, quando Boaz vai casar com ela, ele tem que ir à porta da cidade para esperar o remidor dela, porque ela tinha que se casar com o remidor, aí ele vai comprar os direitos de casamento, ele compra a herança, enfim, o direito de se casar com ela. Ok? Vamos lá. O encontro na entrada da vila de Enaim, a caminho de Timnar, e o pecado em Judá continua. Meu Deus, esse homem não para de pecar, Jeová. Né? Não é que ele não arrependeu, na verdade, aqui, até esse momento, ele não tinha arrependido de coisa nenhuma. Tá? Muito bem. O que eu falei para vocês? A caminho lá de tosquear as ovelhas dele, a Tamar se coloca lá, cobriu o rosto para enganar ele, ele achou que ela era uma prostituta cultual. Lembra? Ele estava sem esposa, né? Ele estava viúvo. E aí, muito provavelmente, a vontade sexual dele estava bem grande. Quando ele viu uma mulher dessa, ele falou, opa, como eu não sirvo a Deus mesmo, vou cultuar nessa mulher aí. Aí ele foi fazer uma proposta indecente para ela. Ele fala para ela que queria ter relações com ela. Isso está na Bíblia, viu, gente? Está na Bíblia, tá? Aí ele fala que quer ter relações com ela. Aí ela fala para ele, isso tudo está a partir do versículo, deixa eu ver aqui, para não mentir, a partir do versículo 15, ele começa a conversar com ela e negociar o programa, tá? Aí ele fala com ela e fala, não, eu quero ter relações com você. Ela falou, tudo bem, a gente vai ter relações, mas você vai me dar o quê em troca? Aí ele fala, eu te dou um cabritinho. Eu estou sem cabritinho aqui, mas eu vou mandar um cabritinho para você. Ela falou, não, mas espera aí, você está me prometendo, eu não te conheço, o que você vai deixar em troca? Né? O que você vai deixar como penhor? Sabe o que é penhor, né? Por exemplo, uma pessoa está precisando de dinheiro, ela pega um empréstimo, vai no banco, para pegar esse empréstimo, ela vai no banco, deixa uma joia, uma coisa, uma corrente de ouro, um anel de alguma coisa com valor, e pega o empréstimo lá e deixa a joia, aquilo que ela colocou no penhor lá. Aí, quando a pessoa tem dinheiro de novo, vai lá, paga e resgata aquele bem. Né? Então, o que a Tamar fala com Judá é justamente isso. Muito bem, a gente vai ter essa relação, você vai me dar o cabrito na volta, né? Beleza. Mas, para que isso aconteça, você vai deixar um penhor comigo. Ela fala, o que você quer? Não, você vai deixar aí os seus documentos comigo. Acho que na época tinha carteira de identidade, CPF? Não, né?
Qual que era a carteira de identidade do cara? O lenço que ele usava, porque o lenço identificava normalmente a que tribo, né, de onde aquela pessoa vinha, o cajado dele, que era o símbolo de poder, e o seu selo pessoal. Então, é exatamente isso que ela pega. Tanto que a Bíblia fala muito sobre selo. E aquela marca da pessoa, a letra, o símbolo, ficava ali, naquela marca. Então, o anel do selo dele era muito importante. Então, era o documento de identidade. Digamos que Tamar pegou o RG e o CPF do Judá, né, para mostrar que ele estava devendo a ela, que era um penhor. Vamos lá. A obstinação de Tamar, uma mulher decidida a não ser esquecida. Gente, lembra disso. Quando ela ficou sabendo que ele estava viúvo, que o Selá já estava grande, porque ela viu que ele estava adulto, e que ele ia subir a essa cidade para tosquear as ovelhas, na mesma hora ela, opa, já sei minha oportunidade, eu tenho que voltar para essa família, porque esse cara não cumpriu o que ele prometeu até agora, ele vai me esquecer, quando meu pai morrer, eu vou ficar sem nada. Imagina a cabeça dessa mulher. Louca, né? Ficou biruta. Imagina, o pai vai morrer, ela vai para onde? Né? Uma mulher desvalida, né? Uma mulher viúva e, ao mesmo tempo, noiva, prometida a outro homem. Mas o patriarca esqueceu dela. Os fins justificam os meios? Será? Porque, olha bem, queridos, essa frase ela foi usada por Maquiavel quando ele escreveu, na época, um livro chamado O Príncipe. Quando você puder, você lê, porque é um absurdo atrás do outro. Tá? A gente vê aí o relativismo invadindo até a igreja. Quando você lê um livro desse, você fala, meu Deus do céu, o diabo fez a pessoa pegar a caneta e escrever essa porcaria dessa literatura, e as pessoas enaltecem esse homem, né? O Maquiavel. Então, você tem que parar e pensar. Os fins justificam os meios, ou seja, vale tudo para a gente conseguir o que a gente quer? Deus sabia tudo que Tamar estava fazendo. Ele não tirou a razão dela. Ele não tirou a razão dela. Mas, com certeza, a maneira que ela usou para fazer as coisas não estava certa. Então, o que Deus faz? Endireita as nossas veredas. Foi certo Judá fazer tudo que ele fez? Né? Ajudar a perder a vida do irmão, sair da parentela, não se arrepender. Né? Anteriormente, ajudar os irmãos a matar todos os homens da família do Siquém. Quer dizer, uma pessoa vir de uma série de erros, continuar errando, viver numa terra longe do Senhor, viver afastado. Quantas vezes nós mesmos estamos fazendo exatamente assim? Achando que a gente está agradando ao Senhor e fazendo coisas. Não, mas eu estou fazendo isso aqui porque a obra do Senhor não pode ser sacrificada. Será que é isso mesmo? Será que você pode sacrificar a sua família pela obra do Senhor? Será que você cuida tanto da vida de outros filhos e está cuidando certinho da vida da sua família? Porque Tamar coagiu Judá a dar um penhor, um objeto de identificação dos homens de posição da época, símbolos de poder, de autoridade, enquanto ela não recebia o cabrito prometido de pagamento em troca de um programa sexual. Versículo 16 e 18. Deus usando os absurdos humanos para consertar os caminhos e fazer cumprir os seus bons propósitos. Nesse encontro, ela concebeu, gente. Olha, ao contrário das outras matriarcas, né, da Sara, ao contrário de Rebeca, ao contrário de Raquel, Tamar, ela não era estéril, né? E Lia diz que Deus viu o sofrimento de Lia e abriu a madre dela. Isso significa dizer que talvez ela também era estéril. E Deus teve misericórdia dela. Mas Deus usou de misericórdia com Tamar e ela concebeu
uma única vez, em uma única relação sexual com Judá. Isaías 55, 8, 9. Nós temos a resposta daquilo que a gente acabou de perguntar. Os fins justificam os meios? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E olha que o caminho de Judá estava baixo, hein, gente? Que lixo. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus para nós, queridos, são com certeza muito melhores que os nossos. 3 meses depois, a notícia que Tamar estava grávida chega ao conhecimento de Judá. Como essa primeira notícia é recebida por Judá dessa maneira odiosa? Judá mandou que a queimassem viva, pois ela era viúva de 2 filhos dele e noiva de seu outro filho. Aí, quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, aí ele lembrou que ela estava prometida ao 3º filho? Olha que sem vergonha! A autoridade, símbolo do patriarcado, estava sobre ele como líder da família, e por isso ele podia mandar matar, queimar Tamar. Por que a questão, né, filha? Por que a questão de honra agora não é mais indiferente para ele? Porque mexeu com a honra dos homens da família dele. Esse é o problema. Anteriormente, a honra de Tamar não tinha importância nenhuma. Por quê? Porque naquela época, mulher não significava nada além, para o homem, né? Para Deus, não. Não significava nada além da que paria filhos e cuidava da casa, cuidava da tenda, cuidava da herança do homem, que eram os filhos, aquele que iria propagar o nome. A penalidade pelo adultério no Código de Hammurabi, mesmo numa sociedade ímpia como a de Canaã, era a morte. Eu já mostrei para vocês aqui, quando a gente estudou sobre o Código de Hammurabi, sobre o Código de Luz e o Código de Mari, sobre outros códigos, que eu trouxe, inclusive, fotos de pedaços de estelas que foram encontradas com leis escritas. Expliquei para vocês a respeito do barro que era usado, que era escrito na escrita cuneiforme, todo trabalhado no barro mole para que depois ele fosse cozido e aquilo petrificasse. Deus manteve isso tudo. O Código de Hammurabi é uma pedra imensa, um monolito enorme. E a penalidade era a morte, porque essas leis, o rei Hammurabi, ele disse que ele recebeu direto do Deus dele, que era o Marduk. Chega o momento da transformação para ambos, para os dois. Os objetos do penhor são apresentados por Tamar. Quando ela está sendo levada para fora, para ser queimada, ela pede. Ela pega, recolhe os objetos que ela tinha, ela mandou o seguinte recado para o sogro: eu estou grávida do homem que é dono destas coisas. E ela acrescentou, grifa essa palavra na sua Bíblia, tá? Veja se o Senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado. Em outras traduções, fala lenço, não só cordão, tá bem? E outra coisa que é importante você saber, que nós vamos estudar agora, é a respeito do veja se o Senhor reconhece. Essa palavra aí, essa palavra ela é muito importante para nós. Veja se você reconhece. Gênesis 38, 25. A consciência dos pecados levou Judá ao arrependimento. Judá, na mesma hora que ela fala isso, que ela mostra esses objetos, que ela manda mostrar para ele esses objetos na mesma hora. O Espírito Santo fala
com este homem de caráter inconsistente, deplorável, ele tem um encontro com Deus. Que o Deus dos antepassados, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, fala com Judá, no íntimo dele. E ele entende tudo o que ele fez de errado. E ele viu a sua semente em Tamar, a promessa que Deus deu a Abraão através da vida dele. Eu errei ali também, olha, Gêmeos, eu não coloquei o acento. Eu vou corrigir isso, tá, gente? No PDF vai direitinho. Então, é muito importante esse momento, porque foi através da Tamar que esse jugo de pecado foi quebrado na vida do Judá. Por causa daquele ato dela de recolher o penhor, por causa disso, ela conseguiu quebrar esse homem, quebrar servil desse homem. Agora nós vamos entender por que tem por que o capítulo 38, e aí eu já estou terminando, por que o capítulo 38 está junto com o 37? Por que ele está inserido? Por que Moisés botou esse capítulo entre meio à história de José? Queridas, Gênesis 37 e 32, a palavra do original hebraico, por isso que eu usei esse instrumento maravilhoso que Deus me concedeu, que é esse texto antigo aqui, que é o hebraico da BHS, da Bíblia Stuttgartense, da poliglota. E aí, essa palavra, discernir, essa palavra do original hebraico, discernir se é ou não a capa do seu filho. Quando os irmãos, Judá estava ali, levam a capa ensanguentada do sangue do cabrito ou do bode, como a versão tiver lá, eles mostram essa capa suja de sangue e falam assim com Jacó: discerne aí se essa é ou não a capa do seu filho. E em Gênesis 38, do 25 ao 26, a palavra é a mesma. Discernir. De quem é esse selo, esses lenços e esse cajado? No momento que o Judá ouve de Tamar essa palavra, na mesma hora ele se recorda do pecado que ele cometeu contra José. Gente, que coisa linda quando o Espírito Santo nos lembra do que a gente fez de errado e nos dá a oportunidade no futuro de não consertar, mas de reprogramar, de transformar, de ter uma metanoia na nossa mente, a gente parar o caminho errado, sair dele e voltar para o caminho certo. Uma coisa tão importante, uma palavrinha pequenininha, uma coisa tão importante que fez o start dentro da mente dele. E é por isso que Moisés colocou esse capítulo aí, para a gente entender lá na frente, a partir do 39, do capítulo 39, quando vai começar a contar a história do José, o porquê que Judá se converte, aí ele já está outra pessoa. Aí ele passa a ter um outro comportamento, ele se coloca até na posição, ele fala com José, quando está de frente para o José, lá no Egito, ele fala: não, o meu pai não pode passar por esse sofrimento de novo, eu fico no lugar do Benjamim, e você liberta ele, porque meu pai já perdeu o irmão dele. Se perder ele, meu pai vai morrer. Quer dizer, ele se coloca na posição de remidor. Quer dizer, Deus olha, Deus vê a nossa condição quando a gente se arrepende verdadeiramente, quando acontece aquele insight, quando acontece aquele fresquinho do Espírito Santo na nossa mente, aquele toque de Deus na nossa vida, que a gente se arrepende das coisas absurdas que a gente faz contra Deus. E aí, nesse momento, essa palavra, Moisés coloca esse texto para a gente entender que ali foi o momento da conversão de Judá. E aí, essas peças dadas por Judá em penhor pelo cabrito prometido a Tamar como pagamento pela fornicação com ele. Com esse sentido específico, essa palavra só aparece nessas duas vezes no texto bíblico. Não aparece mais com esse sentido específico. Pode ter discernir, conhecer, entender,
de outra forma. A palavra é nakrar, que é a raiz primitiva hebraica dessa palavra específica. E aí, discerne aí, vê aí se é mesmo a capa do seu filho. E aí, discerne aí, vê mesmo se esse selo, esse lenço e esse cajado de quem é o homem, que esse é o homem que me engravidou. E aí ele cai em si. E aí ele profere uma palavra, fala, não, liberta ela. Ela é mais justa do que eu. Porque ele entendeu tudo que ele fez com a Tamar, o que ele fez largando a família, o que ele fez com José, o que ele fez com Siquém. Ele se arrepende de tudo. E aí Deus dá a ele uma unção nova. A unção daquele líder que seria, sim, aquele da onde sairia o rei Davi, da onde sairia Jesus Cristo de Nazaré. Quantas vezes lá no Apocalipse, oh, coisa linda, no Apocalipse, o Senhor é chamado de o vencedor leão da tribo de Judá. Olha que honra para Tamar, que honra para Judá, porque o Senhor vai descrever Tamar lá em Mateus 1:3. Agora entendemos a conexão dos capítulos e o porquê do capítulo 38 ser inserido por Moisés dessa forma. Porque senão, quando você visse Judá, você ia falar assim, não, mas peraí, esse cara é o cara que fez aquilo tudo lá? Ele não se converteu? Converteu sim. Moisés fez questão de mostrar o porquê de Deus chamar à existência aquilo que não existia na vida de Judá, aquela pessoa que seria a matriarca, a última matriarca do povo de Israel, uma mulher cananita, mas salva pelas mãos do Senhor. Caminho de correção de rumos dos dois maiores líderes do povo de Israel, José e Judá. Assim Deus escolheu. Moisés, como escritor do pergaminho Bereshit, e aí eu explico aqui a vocês aquilo, tudo que a gente já conversou aqui, né? Na iniquidade, ele agiu prejulgadamente com relação a Tamar. Deus usou as duas situações para quebrantar o seu coração e fazê-lo entender. Ele era o quarto filho, e não o primogênito de Jacó, nem o filho predileto. É de Judá que viria a salvação para as nações. Tal privilégio somente pode ser dado pelo próprio Deus. A bênção de seu pai Jacó, em Gênesis 49, do 8 ao 12, gente, é a coisa mais linda, porque aí Jacó entende quem é aquele que vai ser a luz das nações prometida por Deus a Abraão e a seu pai Isaac. A bênção é linda, vocês vão ler depois em Gênesis 44, 49, do 8 ao 12. Na genealogia de Jesus, através da inclusão, ele resgata Tamar para viver os sonhos de Deus como a última matriarca do povo de Israel. Sem dúvida, a partir da lição de Tamar, Judá mudou. Ele voltou para a casa de seu pai, ele foi procurar alimentos no Egito, ele se ofereceu a José como refém em troca de Benjamim, como eu já falei aqui, para evitar um novo sofrimento para o pai. No livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 5, do 1 e o 2, Judá é citado também, poderosamente por causa da sua descendência. E a sua descendência foi poderosa. Aqui eu coloquei o mapinha para vocês verem direitinho da onde vem Tamar, aquela cananita. E aí, quem vem? Zerá e Pérez. Jesus, em sua genealogia, resgatou vidas femininas de reputação e vidas complicadas, pecaminosas, e a inseriu no contexto poderoso do perdão, do seu amor. Nós ainda vamos ter tempo um dia para falar de Raabe, de Batseba, vamos falar da Ruth, mas a atitude de Jesus foi de resgate da mulher adúltera. Judá prejulgou e não quis saber o que se passou com a nora Tamar. Qual tem sido o sentido qual tem sido a sua atitude diante do pecado, do erro dos outros? Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Os antepassados de Jesus aderiram a uma cultura de mentira, de engano, gerando crises, separações e desenganos e muitas amarguras. Deram um trabalho muito grande para Deus. Jesus nunca mentiu. Esse tipo de influência, Jesus jamais herdou de seus antepassados, ou seja, ele não aprendeu isso, nem com Maria, nem com José, e nem com ninguém da família deles que ele conviveu. Aí eu deixei aqui para vocês, para meditação, os caminhos do Eterno não são fáceis de entender, porque ele
leva em conta as más decisões e até os pecados dos homens para realizar seu desígnio messiânico na terra. Ele guia esse pecado e transforma em bênção para a humanidade. Muda a genética perversa do enganador Jacó, né? Que aí ele mudou a genética em Judá e insere nessa família a semente divina, Pérez e Zerá, através de Tamar. Versículo 27 e 30, e ela está lá citada lindamente, né? Raramente, né? Eles citam as mulheres, mas Tamar é citada em Mateus 1, versículo 3, para a glória de seu nome. E para fechar a questão dos gêmeos, né? Esaú e Jacó, Deus coloca na genealogia do Messias a semente divina, que é Pérez e Zerá de Tamar. Né? A história do nascimento deles, em 3 versículos, mostra que eles não brigaram na barriga de Tamar, né? O que botou a mãozinha para fora, que amarraram uma cordinha vermelha nele, que representava justamente a salvação. Ele recolheu a mão para não sair primeiro. Quem saiu foi o Zerá, e depois saiu primeiro o Pérez e depois o Zerá. O Zerá estava com o barbantinho amarrado, né? Ele tinha colocado a mãozinha para fora, ele poderia ter saído, mas ele deu a vez para o irmão, para o Pérez. Esse estava na genealogia de Jesus, mas os 2 são citados. Os 2. Isso é raro também, naquele estudo de genealogia, que a maioria do pessoal não gosta, né? Mas eu gosto. Tá bom? Espero que você passe a gostar também. Viu como é importante? Muito bem. E aqui nós chegamos ao fim. Tamar foi resgatada e lembrada por Deus quanto amor ele nos tem, né? Porque se ele teve amor por uma mulher pagã, cananita, imagina o que ele não vai ter de amor pela minha vida, pela tua, não é verdade? Por isso que a gente não pode guardar a nossa semente, né? Quando a gente recebe a palavra de Deus dentro de nós, a gente tem que fazer tudo que a gente pode para fazer essa semente germinar na vida de outras pessoas, para plantar essa semente na vida de outras pessoas. No livro de Ruth, Tamar é citada como um exemplo de boa casa. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Ruth 4:12. Lindo, né? Quer dizer que ela ensinou bem o filho. Né? Ele não brigava com o irmão, ele não discutia com o irmão, não tinha aquela confusão entre eles, porque a mãe e o pai já estavam convertidos e não ensinaram isso para eles. Na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus 1:3, lê-se assim: e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. E aí vai prosseguindo até Jesus Cristo de Nazaré. Meus amores, que prazer, que honra estar com vocês até agora. Uma alegria muito grande. Eu louvo e bendigo o Senhor pela vida de cada um, e eu espero que esse vídeo chegue a muito mais outras mulheres e que você entenda, em nome de Jesus, como você é amada, como você é querida. Você pode ser resgatada no dia de hoje, porque você é lembrada por Deus. Um beijo, Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo, de Mulher para Mulher, na Bíblia.